Fala pessoal, beleza? Hoje dia 24 de maio, segunda-feira. Bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, o índice hoje ele abriu aqui numa região que basicamente foi uma região de consolidação, tá? No término aí do pregão de sexta-feira. Vou ampliar aqui para vocês verem melhor, tá? Ele acabou abrindo, a gente percebe uma defesa vendedora, né? E logo embaixo uma defesa compradora. E ele ficou dentro desse range aqui por um período, né? Só que aqui ele começou a estruturar uns movimentos interessantes que basicamente foi o quê? Foi uma sinalização de que para onde ele estava indo, né? Olha lá, ele começou a deixar fundos cada vez maiores, né? Então isso daqui caracteriza o quê? Caracteriza uma linha de tendência de alta, certo? Olha lá. E aí o que a gente precisava realmente para ter uma confirmação? Uma confirmação de rompimento, né? As médias móveis já estavam sinalizando direção e força do movimento. Entretanto, o mercado estava trabalhando de um range lateral. A partir do momento que o mercado acabou rompendo essa estrutura aqui, ó, a gente ainda não tinha uma configuração ideal. Por quê? Porque estava com várias sombras, né, nessa região. Só que aí o mercado fez o quê? Ele fez um pullback e depois fez essa continuidade de movimento. Só que quem estava pelo 5 provavelmente ficou de fora, né? Porque ele não fechou nenhum padrão de confirmação. A não ser que a pessoa opera antecipação, né? Mas pelo 2 minutos, que é o gráfico que eu opero, ele deu um padrão bem interessante aqui, tá com risco retorno excelente, que basicamente foi esse padrão, tá? Olha aqui, ó. Esse padrãozinho aqui, ó. Com ancoragem na 9, troca de polaridade, a gente percebe que o mercado voltou para testar essa região anterior, né? Ele rompeu, pivotou, ancorou, deixou a sombra embaixo, fechou com ignição aqui, entramos na compra aqui, aumentamos posição aqui e saímos aqui em cima, tá? Se a gente pegar aqui o Fibonacci, por exemplo, desse fundo duplo, né, que formou, fazendo o espelhamento. Por que espelhamento? Porque basicamente ele fez uma recuperação em V, né? Ele caiu reto e subiu reto. Então, a partir do momento que ele rompeu aqui, a gente pega essa estrutura e faz o espelhamento desse movimento aqui, né, dessa amplitude para cima. Então, quem trabalhou com esse cenário pegava aqui, ó, olha lá, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, tá? Ele acabou pegando aqui essa estrutura, ou também você poderia trabalhar com essa micro projeção desse pivô, né? Esse pivôzinho de alta que formou, a gente percebe que ele recuperou aqui nos 50%, e quando rompeu era só trabalhar aqui uma, duas vezes para cima, beleza? Outro cenário também interessante para poder trabalhar com essa questão, a gente voltando aqui por 2 minutos, por 5 minutos, os 5 minutos, se a gente pegasse a primeira mínima do dia, com esse topo e esse segundo fundo maior, a gente também poderia pegar aqui, ó, e simplesmente projetar, ó, uma, duas, três vezes, tá? A gente percebe que o mercado simplesmente cravou o alvo, estava longe da média, tá? Ele é terceiro alvo de Fibo, padrão de reversão, preço de fechamento de reversão, sem falar que o mercado estava nessa região de topo isolado, né? Do dia 18. Então, o que isso nos mostra? Mostra a defesa vendedora. Então, como estava muito longe da média, a gente já esperava um movimento corretivo, né? E dentro disso, o mercado acabou fazendo um movimento bem interessante, aí, uma recuperação aqui na região de 61%, né? Se a gente pega esse topo com esse fundo aqui, a gente percebe que o mercado veio para a região de 61. Essa região de 61 era uma região de troca de polaridade com esses topos do dia, né? Olha lá, essa região. Então o mercado subiu, fez uma exaustão, fez um movimento corretivo, ancorou nas médias, ancorou na VWAP, trocou polaridade com o topo do dia, né? Que era a região de 61, e depois saiu na continuidade do movimento. Essa continuidade de movimento, na verdade, veio através desse candle e desse candle, né? Eles fizeram aqui uma microestrutura pelo gráfico de 5, no 2 minutos ficou bem bonito também de ver. E esse candle aqui confirmou a continuidade de movimento, tá? Foi um ponto contínuo, ancorado nas médias móveis, né? Passando a região de 61 dessa retração da perna 2. E aqui também caracterizou uma possível entrada e aqui também um aumento de posição. Então, nesse caso, quem entrou nessas estruturas, o que poderia fazer? Vocês poderiam pegar esse Fibonacci aqui, ó, que basicamente foi o espelhamento, né, dessa recuperação em V. Então, você pegaria essa mínima com esse topo e simplesmente jogaria para cima projetando o alvo, tá? Então, vocês percebam que o alvo realmente foi cumprido.
né? Desde essa primeira entrada, o mercado chegou a subir aqui quase 1.000 pontos, né? Aqui também geraram boas oportunidades com risco-retorno bem interessante, né? Um stop de 170, aqui um stop de uns 200 e aqui stop de 180 também, tá? Então todos gerando aí oportunidades de pelo menos aí 3, 4 para 1, beleza? Depois que o mercado acabou cravando o primeiro alvo desse espelhamento, a gente percebe um movimento corretivo e depois uma continuidade de movimento. Se a gente pegar por uma outra ótica também um pouquinho mais macro, o que acontece? O mercado ele acabou dando continuidade do movimento, né? Se a gente pegar principalmente aqui esse último fundo de sexta-feira, com esse topo de hoje, né, a gente percebe que foi um movimento corretivo. Então, se a gente pegar desse fundo com esse topo e a gente trabalhar no espelhamento, a gente percebe que o primeiro alvo está aqui e o segundo alvo está lá. Tá? Então, o mercado acabou cravando essa projeção, né, esse 100% lá em cima. Depois desse movimento corretivo que ele saiu fora das médias, a gente percebe aqui uma barra ignorada, né, um doji. Esse candle aqui também mostrando aí continuidade de movimento e já estava próximo do alvo, então a gente percebe até que o mercado deu uma lateralizada, sentiu essa região de resistência aqui, mas ancorou na média de novo e deu continuidade até cravar o alvo ali, tá? Depois que cravou, acabou fazendo a inversão. Então esse foi o cenário do índice, foi um dia praticamente aí bem bom de ser operado, é um dia direcional, com movimentos fortes, bastante volátil. Já o dólar gerou uma boa oportunidade de venda apenas no começo do dia, né? Se a gente tirar aqui os indicadores, a gente consegue visualizar de uma forma um pouco mais clara, né? Um pouco mais limpa. Esse movimento aqui se deu na sexta-feira, que foi uma recuperação em V, né? Onde o mercado acabou ativando esse espelhamento. Então, quem trabalhou nessa questão da projeção pegou essa amplitude aqui e jogou para cima, certo? Então, bastava pegar aqui esse fundo, esse topo e simplesmente projetar, olha lá, 1, 2, 3 vezes. A gente percebe que o dólar acabou cravando. E hoje, esses dois primeiros candles aqui do dólar, tá? Esses dois primeiros candles aqui caracterizaram já uma inversão de movimento, até porque esse movimento de sexta-feira foi extremamente esticado, né? Então esses dois primeiros movimentos aqui do dólar já sinalizaram venda. Nesse segundo candle já caberia uma possibilidade de venda, com alvo minimamente no 38, 50 ou 61, né? Porque normalmente quando acontecem essas correções um pouquinho mais macro, de movimentos extremamente direcionais, o mercado ele tende, né? Não significa que ele vai vir, mas ele tende a vir para a região de 50 ou de 61,8, tá? Então a gente consegue observar aqui que nessa inversão de médias móveis, quando o dólar ele ativou a venda, veio um candle de ignição, ultrapassou a média de 50 e veio caindo, né? Se a gente pega desse topo com esse fundo, a gente percebe que aqui, nessa região dos 61, inclusive, né, era uma região de troca de polaridade, era uma região onde tinha VWAP do dia anterior e o mercado realmente não passou daqui. O mercado acabou ficando lateralizado, né? O mercado congestionou nessa região no final do dia. Olha lá. Ele acabou ficando nesse range dos 50 com os 61%. Beleza? Olha aqui, ó. 50 e 61%. Esse 61% foi a troca de polaridade, né, com esses topos aqui anteriores. A gente percebe que o dólar não passou dessa região, tá? Ficou sentindo aqui, por mais que o cenário fosse de venda, o mercado acabou lateralizado. Então, dentro dessas microestruturas, tá? O dólar gerou algumas boas oportunidades de continuidade de movimento, como por exemplo nesse candle, olha, nesse candle também, né? A grande questão é que a região, né, acabou sendo uma região de pressão e não ajudou a continuidade do movimento, beleza? Então o dólar assim não teve muito o que fazer, né, com exceção do começo do dia. Já o índice foi um dia excelente, aí, um dia bem direcional. Beleza, pessoal? Então essa foi a minha visão aí do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra!